a mais um Mindcast. Eu sou a Bea Brajão, treinadora comportamental. E eu sou a Eli Fornazier, treinadora comportamental e financeira. E hoje nós vamos falar sobre os gatilhos do emagrecimento. Sobre os gatilhos. Emagrecer. Emagrecer. Tem que emagrecer? É preciso. Não é uma questão só de emagrecer, é uma questão de saúde, né? Mas pra gente falar sobre esse assunto, a gente precisa lembrar das regras que faz tempo que a gente não lembra por aqui. Primeiro, papo de adulto. Então nós vamos falar o que é real, o que é verdadeiro. Lembrando que a gente só fala aquilo que a gente vive. Segundo, você pode tudo, menos reclamar e não estar presente. E terceiro, lembre-se sempre que nós vamos fazer a nossa parte, mas você tem que fazer a sua. Porque senão as coisas não acontecem. Não existe mágica no emagrecimento, não é mesmo, Eli? Exatamente. Nenhuma mágica. E aí ele já começa com o perfil de comportamental dela sem falar, só aqui, ó. Vamos ver o que vai dar hoje, né, Eli? Vamos desenrolar o assunto. Vamos desenrolar o assunto. Então a primeira coisa que eu... Vamos o quê? Desenrolar o assunto. Desenrolar o assunto. Então a primeira coisa que eu vou te perguntar é: qual é o seu maior desafio no emagrecimento? Emagrecer. Mas por que isso é um desafio pra você? Acredito. Desafio para emagrecer? Eu sempre fui magra. De repente não, ao longo dos anos eu engordei. E hoje é um desafio para emagrecer porque eu gosto das coisas boas da vida, que é comer, e isso engorda. Muito bem. Então você está querendo me dizer que a dificuldade que você tem de emagrecer nada mais é do que um comportamento nocivo seu, que você já tem consciência, mas que você já sabe que você está jogando contra ele. Sim. Então eu vou fazer a pergunta de novo. Qual é o seu maior desafio para emagrecer? Comer. Comer. Qual é o seu maior desafio para emagrecer? O que você sabe que você tem que fazer, mas você não faz? Mas sabe o que eu vejo, Eli? O nosso desafio, ele não é o emagrecimento em si. Ele é o processo do emagrecimento. É o comportamento. Mas é o processo. Porque se você consegue controlar o seu movimento de comer, a curto prazo você não vai ter resultado. Você vai ter resultado a médio e longo prazo. E é aqui que mora o problema. Você concorda com isso? Sim. Concordo. Continue. O raciocínio é seu, Jesus. Ah, meu Deus do céu. Só respirando. E aí as pessoas têm dificuldade no processo de emagrecimento porque elas querem resultados imediatos. Igual ele falou, eu sempre fui magra e do nada... Aí ela corrigiu a frase dela. Nada é do nada. A gente vem tendo comportamentos nocivos todos os dias da nossa vida e a gente não quer resultado futuro depois? Claro que vai ter resultado futuro. É a mesma coisa com o emagrecimento. Você precisa entender que é um processo de médio e longo prazo, ponto final. Você não vai ter resultado assim, mas se você somar todos os dias, depois de um ano você vai ter um resultado. Mas você pode escolher entre um comportamento que vai te dar saúde ou um comportamento que vai te dar doença. Essa escolha, ela é feita única e exclusivamente por você. Do processo é aquela coisa para você engordar, você normalmente fala, do nada eu engordei. Mas é todo um processo, porque você vai engordando 300, 400 gramas, 1 quilo, e ao longo de, por exemplo, de um ano, você engordou ali 300 por mês, 3 quilos, exemplo, tá? Aí você fala, nossa, engordei. Agora quer emagrecer. Aí esses 3 quilos que você ganhou durante o ano, você quer que o processo seja rápido e emagreça 3 quilos no mês. Aí não vai manter. Porque aí você não muda seus comportamentos dentro do processo e não vai manter aquilo, vai voltar ao que você estava anteriormente. E é muito interessante você falar isso, porque a gente veio vindo num processo de emagrecimento até o nosso casamento, né? A gente tava lá, regradinha, a gente ficou 1 ano praticamente nesse processo e a gente emagreceu bastante, né? Quando eu falo bastante, é pelo menos 8, 10 quilos. Só que aí a gente soltou a mão depois do casamento. E sem a gente perceber, de verdade, sem a gente perceber, pum, o peso voltou. Aí fala, mas engorda mais rápido. Por quê? É mais fácil a gente comer. Por isso que engorda mais rápido.
Agora, para emagrecer, a gente tem que tirar o comportamento de comer da forma que a gente come. Não é excluir, mas você ter consciência do que você está comendo. Quando você está sem a consciência do que está comendo, você come sem pensar e a fase da engorda, ela vem rápida. No emagrecer, você tem que fazer tudo consciente. É a mesma coisa, acontece o contrário. Aquela pessoa que é magra pra caramba e quer engordar. Para ela é fácil não comer e se manter magra. Quando ela tem que fazer o processo de engorda, que daí ela tem que aumentar as calorias que ela ingere, para ela é um sacrifício, assim como é para quem quer emagrecer. Exato. E aí entra uma coisa muito importante que ele falou, que é você ter consciência de tudo que você está fazendo. E para a gente ter consciência de tudo, a gente precisa começar pelo primeiro passo. Então são as nossas nanoações, né? E o que são nanoações? Nanoações nada mais são do que você entender uma meta que você quer, ter clareza. Então vamos lá, eu quero emagrecer 10 quilos. Né? Essa é a minha meta. Então, por onde eu começo? Com as primeiras 100 gramas. Como que eu faço essa medição se eu tô me aproximando ou não da minha meta de emagrecimento? Tô falando balança, tá? Como eu faço isso? Pesando todos os dias. Pesar todo dia? Meu Deus, vai me gerar ansiedade. Vai gerar ansiedade porque você sabe conscientemente que você não está dando os passos que você tem que dar para chegar na meta de 10 quilos. Agora, se eu vou avaliando todos os dias e vou entendendo os meus comportamentos diariamente, eu tenho mais ferramenta para entender o que eu fiz no dia anterior. E não repetir de novo hoje e fazer diferente amanhã, até que eu encontre dentro dos meus comportamentos um equilíbrio que fique tranquilo fazer a manutenção. Porque a gente não restringiu absolutamente nada da nossa alimentação. Não restringiu, mas eu tô consciente e tá sendo como se fosse uma restrição. É, mas a gente não tem nada proibido. Não, Dá licença. Não que seja restrição, mas é que você fica na luta, na briga, porque tipo, eu estou consciente, eu vou comer o chocolate, é que eu não sou de chocolate, mas é um exemplo para a maioria das pessoas é o mais fácil. Eu vou comer o chocolate, um pedacinho, tá bom, um pedacinho, mas é um só no dia, não um pedacinho na hora do almoço, um pedacinho na hora do café da tarde, porque eu tô com vontade, na janta e antes de dormir. Aí já não adianta mais nada. Não adianta mais. Mas quando a gente fala sobre alimentação, é um movimento assim, ó. Vamos lá, vamos ser consciente. A gente já sabe aquilo que faz mal pra gente. Ponto final. É lógico, o nutricionista ele vai ajudar, o nutrólogo ele vai ajudar, com certeza, tá? Não tô falando que não é pra ir nesses profissionais, muito pelo contrário, é pra ir. Mas eu quero gerar a consciência pra você agora e dizer assim, ó, você já sabe o que tem que fazer pra emagrecer. Ponto final. A pergunta é, por que não faz? Porque é difícil. É porque é difícil, mas mais do que isso. É porque você não tá indignado com os resultados que você vem tendo. É porque tá tudo bem viver na obesidade. É porque tá tudo bem ir numa loja e não entrar na roupa. É, você já acostumou, né? Essa loja não tem roupa pro meu tamanho. É isso que a gente fala. E eu não tô falando que você tem que se adequar ao tamanho das lojas. Não é sobre isso. Mas a gente precisa desromantizar de vez a obesidade, gente. Obesidade é doença pela Organização Mundial da Saúde. Ponto final. Ponto final. Né? Então, eu, pelo meu IMC, obviamente, eu estou na obesidade. Mas não é só essa métrica que a gente precisa verificar. A gente precisa verificar a quantidade de músculo que nós temos. A gente precisa fazer a bioimpedância. Esse é o melhor jeito de você entender como é que está a sua saúde física de fato. Porque assim você vai conseguir ter métricas, e aí só com profissionais mesmo da saúde, para que você entenda o que eu posso fazer para melhorar a minha saúde. Mas voltando no emagrecimento, na sua visão, porque difícil tudo é, mas a gente tem que pensar que é simples, fica ok. Então, o que pra você você fala, puta, isso é meu calcanhar de Aquiles, isso é o mais difícil pra mim? Precisar comer salgado, coisa salgada de manhã. E numa quantidade que os meus olhos acham que é o suficiente. Então esse é meu tendão de Aquiles. Eu tô aquela coisa assim, pra mim, comer 2 ovos mexidos é o suficiente. Aí eu reduzi para 1. Então aí eu fico com a necessidade de comer mais coisa salgada durante a manhã, porque um ovo, aos meus olhos, não é o suficiente.
porém neste momento é o que tem que ser feito. E como seria se você começasse a falar pra você que um ovo e o que você está comendo é o suficiente? Eu tô fazendo isso, é que eu tô dando exemplo que esse é o meu tendão de Aquiles. Mas eu estou trabalhando isso, tipo, comer numa quantidade menor aquilo que eu gosto. Para eu me adaptar durante um período de reduzir o que os meus olhos querem comer. E não o que eu realmente estou necessitando. Porque tem a vontade de comer e a necessidade de comer. A vontade de comer é aquela que você quer comer toda hora. Toda hora dá vontade de comer alguma coisa. Mas não é que você está necessitando. Necessitando é a hora que você realmente está com a fome. Entendeu? Entendi. Parei. Continue. Acabou. A narrativa é sua. Acabou. Acabou. Eu respondi sua pergunta. Muito bem. Tem alguma pergunta pra mim? Não. Ainda não. Muito bem. Então, assim, a pergunta que eu tenho pra fazer pra você que tá ouvindo é: qual é a sua maior dificuldade no emagrecimento? E aí pega essa maior dificuldade e entenda o que você vem falando pra você sobre isso. Porque, assim, a gente já sabe que tudo que a gente fala se torna real. E eu tô falando isso porque eu tô há mais de um mês sem chocolate. Uau! Parabéns. Muito obrigada. Nem tinha percebido isso. Mas assim, o meu comportamento de comprar chocolate em todos os lugares que eu tava, ele foi diminuindo. Mas é que eu fiz um propósito comigo. Porque se eu não ganho das coisas que são terrenas, eu vou ganhar do quê? Como que eu vou avançar naquilo que eu desejo na minha vida se eu tô perdendo para coisas que são nocivas para mim hoje? Isso na minha cabeça fez assim, ó, pum! Então eu vou simplesmente diminuir, não tá proibido. Se eu quiser comer chocolate, eu posso comer chocolate, eu não proibi. Entenda. A única coisa que eu fiz foi, eu vou evitar. Faz essa palavra que eu uso, evitar. Então, dentro desses 40 dias, digamos assim, eu comi 2 vezes Ferrero Rocher. Comi. E tá tudo bem. O problema que quem tá num período de emagrecimento, pra qualquer coisa na vida, porque o que a gente usa pra emagrecimento, a gente usa pra tudo, tá? Quando a gente escorrega num comportamento nocivo, a nossa tendência é parar. E abrir mão de voltar pro processo. Mas aí existe só volta, só faz o que você tava fazendo, tava dando certo, pô. Volta. E trabalha a sua mente de que é seguro ser quem você é, de que é seguro ter comportamentos saudáveis na sua vida. Porque a pergunta é assim, né? Se a gente não tivesse essa consciência alimentar agora, que a gente engordou no casamento, e a gente não percebesse, a gente ia engordar tudo. Os 25 quilos que eu emagreci em 4 anos, eu ia engordar em 1 ano. E você também, aí você ia ficar frustrada, ia ficar chateada, ia ficar... Mas por que a gente teve essa consciência? Porque nós estamos no movimento de constância. E aí é uma das perguntas que eu mais recebo, né? E eu vou fazer essa pergunta pra você. Como que você consegue ser constante? Deixando a sua mente te burlar, porque o nosso cérebro ele é treinado para trabalhar na derrota. Você falar as coisas pra você e não fazer. E além disso, você tem uma meta clara do que você quer na sua vida? Nesse assunto? Tenho. Qual é a sua meta? Emagrecer meus 10 quilos. Tem uma meta clara. O que te afasta dessa meta? Fazer. Então, se eu for constante todos os dias, eu vou me aproximar da minha meta? Fazer igual escovar os dentes. E aí que tá, nós já somos constantes. A gente escova os dentes todos os dias, a gente arruma a cama, a gente lava a louça, a gente arruma a casa, a gente dá comida pros filhos, a gente leva na escola, a gente busca na escola, a gente faz a lancheira, a gente troca a fralda. Toma banho. Toma banho. Galera, a gente é muito constante. É que você prefere falar pra você que você não é constante, pra você dar desculpinha de não chegar nos resultados que você quer. Por quê? A maioria das pessoas que você convive não tem resultado, ponto final. Então você prefere ser igual a todo mundo. Mas o dizer de que não é constante é para aquilo que não quer fazer.
Sim. para aquilo que não está indignado. Tipo assim, você escovar dente, fazer as coisas que são de sobrevivência, você faz sem pensar, todo santo dia. Porém, aquilo que você precisa mudar comportamento e fazer, você fala que você não é constante. Você faz e não fala e não faz. Trabalha o seu cérebro na derrota. Porque a maioria das pessoas são derrotadas. Gente, vou provar isso pra você. Você conhece mais pessoas endividadas ou mais pessoas milionárias? Pensa aí. O que você conhece? Mais endividadas. Mais endividado. Nós estamos indo para um ambiente onde a gente tem pessoas mais milionárias. Mas pra gente entrar nesse ambiente e se sentir parte daquilo, os comportamentos eles vão querer ir contra a gente mesmo. Mas a gente conhece mais pessoas endividadas do que milionárias. Você conhece mais pessoas obesas ou pessoas atléticas? Eu acho que eu tô no meio a meio. Tô contando uma mentirinha. Mais obesas. Tá, eu vou melhorar minha pergunta. Você conhece pessoas mais sedentárias ou mais pessoas ativas? Sedentárias. E aí você quer ser igual a quem? Ao mundo que você frequenta. Ao As Michael pessoas que estão ao seu redor. Ponto final. Vênus, Helena. Você vai participar do Mindcast, é isso? Deixa eu ficar aqui de enfeite. Miaucast. Fez sentido? Então, traduzindo tudo isso que a gente está falando, que nós estamos falando de emagrecimento. Mas o que a gente usa no emagrecimento, meus amores, a gente usa em tudo na nossa vida. Então, se você quer um resultado que é diferente do resultado que as pessoas ao seu redor têm, você precisa tomar uma decisão. Você precisa entender que pessoas vão ficar para trás. Você precisa entender que você precisa alimentar a tua alma. Porque a gente estava conversando isso ontem. Como é mais fácil a gente ficar na merda. É mais quentinho. Gente, eu e a Eli, a gente ficou um mês assim, ó, que a gente não tava conseguindo sair da merda. Eu tô jogando a real pra vocês. Só que eu tenho certeza que pouquíssimas pessoas perceberam isso no online. Por quê? No online, vocês veem 1% da nossa vida. E nós somos adultos e fazemos aquilo que tem que ser feito. Qual é a única coisa que eu tenho que fazer todos os dias? Conteúdo. Ponto final. Para eu chegar no meu Allianz Parque, eu tenho que gerar conteúdo, eu tenho que fazer conteúdo. Eu preciso fazer com que você entenda que você tem um problema, só que você não tá olhando para o problema. Você tá aqui, ó. Você olha para todos os problemas externos da sua vida. Você olha para todos os problemas que tem outras pessoas que fazem parte do problema. Mas para você olhar para suas dificuldades de fato, você prefere não encarar. Porque só você pode mudar elas, mas ninguém. E foi a decisão que a gente tomou ontem antes de subir. Vênus, desce agora. Vai. Foi a decisão que a gente tomou antes de subir, não foi? Vamos fazer o que tem que ser feito. Erga essa cabeça, confia em Deus, vai se alimentando espiritualmente. Porque a nossa guerra de emagrecimento, de saúde, não é uma guerra material. Se fosse uma guerra só material, tava lindo. Mas nós estamos vivendo com energias que querem sabotar a gente o tempo inteiro. Faz sentido, Anjo? Faz todo sentido. Agora você vai continuar falando alguma coisa, né? A minha guerra, além do comer, voltando ao emagrecimento, a minha guerra tá sendo o desafio desde quarta-feira. Quarta? Quinta-feira. É isso que eu tô colocando no teu copo. Água. Água. A minha meta é tomar 5 litros de água por dia. Estou desde quinta-feira. Pergunte pra mim quantas vezes eu atingi os 5 litros. Quantas vezes? Nenhuma. Mas eu saí do 1 litro que eu tomava e já acho que eu consegui chegar aos 4. Aí, Tá sendo progressivo. dia por dia, 1% todos os dias, para eu conseguir chegar aos 5 litros. Porque pra mim é uma dificuldade. Chega uma hora eu tô enjoada de beber água. Agora, uma coisa que eu percebi é assim, eu ia ao banheiro 3 vezes ao dia pra fazer xixi. Ontem acho que eu fui umas 15. Foi o dia que eu mais bebi água. Mas olha que interessante, né? Eu vou pegar esse exemplo da Eli e vou ensinar você agora na prática mesmo, que ela já sabe disso, mas eu vou ensinar você na prática como faz pra você não ficar com essa sensação de frustração. Porque em algum nível você tá frustrada que você não conseguiu 5 litros ainda. Tá. Ou não tá?
Não, porque eu não... É porque você sabe a ferramenta, né? porque Mas eu vamos sou lá, consciente. vamos imaginar, vamos gerar um resultado aqui. Eu sou sua treinadora e falo pra você beber 5 litros de água por dia, que foi o que o seu treinador falou pra você. Em nenhum momento ele perguntou quantos litros você toma hoje, perguntou? Não, ele falou que você tem que fazer. E esse é o problema da maioria das pessoas que tá tentando te ensinar alguma coisa. E faz você ficar frustrado. Presta atenção nisso. Olha como seria diferente. Você precisa tomar 5 litros de água, beleza? Quanto você toma hoje? 1,5 litro, 2. Isso é a sua realidade hoje. Vamos fazer uma progressão para que daqui 4 semanas você esteja tomando 5 litros? Então, na primeira semana, a gente vai jogar o jogo para você tomar 2,5 litros, pode ser? Então, durante uma semana, tu vai tomar 2,5 litros. E vai marcar no placarzinho do Mudando o Jogo que você conseguiu fazer aquilo. Se não conseguir, tá tudo bem. No final dos 7 dias na semana, você tem que ganhar pelo menos 3 dias na semana. Acha tranquilo isso? Porque você já faz. Então é muito próximo, pode ser? Então na primeira semana, 3 vezes na semana. Na segunda semana, você vai subir para 5 vezes na semana, se você conseguiu bater essa meta. E se não conseguiu, repete essa primeira semana. Na segunda semana, você faz 5. Na terceira semana, você sobe para 3 litros, pode ser? E faz o mesmo jogo, 3 vezes na semana, depois 5 vezes na semana. Na quinta semana, você já vai estar tomando seus 5 litros de água. Não fica mais leve assim, gente? Esse é o poder das nanoções. Esse é o poder de você ser inteligente e fazer metas que são próximas à sua realidade, para que você possa chegar no ideal. O que a maioria das pessoas fazem, isso é para metas de qualquer coisa que você possa imaginar. A dificuldade das pessoas de ter clareza do que elas querem para a vida delas é porque a maioria das coisas que ela já colocou como meta, ela não conseguiu cumprir. E é esse o processo que acontece das pessoas falarem eu não consigo, não sou constante. Como eu disse, a gente não é constante para aquilo que a gente não quer fazer ou que ainda não está indignada e tomou propósito. Eu vou dar o exemplo do emagrecimento e do que envolve o emagrecer. Quando a pessoa ela decide que ela quer emagrecer, o profissional da alimentação restringe tudo que ela tem que comer. Ela é obrigada a não comer um monte de coisa, diminuir a caloria dela, que era de 2.000 para 1.000. Aí o profissional que vai ajudar ela na atividade física vai lá e diz que ela tem que treinar todo santo dia. Todo, segunda a segunda. E muitas vezes tem profissional que fala que tem que ficar 1 hora na academia todos os dias. Aí aí vem a questão, que aí entra também, que é na alimentação, que você tem que passar de 2 litros para 5 litros de água por dia. Então, assim, a pessoa não faz nada disso. E aí os profissionais impõem para ela que ela tem que fazer isso. Quem vai ser constante? Ninguém. Não vai, porque eu não faço. Como é que eu vou dar um salto do 0 pro 1.000 sem ter feito o processo de nanoação, devagarinho, vou chegar até lá? Que nem eu tinha parado de treinar. Eu tava dando desculpa todos os dias que eu não ia. Então, eu tava indo treinar 2 vezes na semana e olha lá. Semana passada eu coloquei pra mim, eu vou voltar. Aí eu falei, não, 3 vezes eu tenho que ir. Aí na semana passada eu falei, não, eu vou me superar. Eu vou treinar todos os dias que eu quero treinar. Eu falei 1 dia, eu fui 6. E assim vai. Mas se vai chegar o dia que, tipo, hoje eu não vou porque eu não estou bem, respeito o meu corpo, mas no dia seguinte eu tenho que ir. Porque eu coloquei pra mim. E é muito legal, mas veja ainda que a Eli ainda vibra na autocobrança. Ao invés dela falar, eu fui 6 dias, ela falou, eu falei 1. E isso que ela fez, só tô trazendo pra consciência, porque é exatamente isso que a gente faz. A gente não foca nos 6 dias. Ela falou, nossa, eu fiz 6, pô, eu pus 3, eu fiz 6, caraca. Não, eu falei 1. Você não falhou. Você concorda? Você não falhou. Você decidiu não ir, ponto final. Cara, mas olha, 6 dias na semana. E aí a gente vê ontem, né? Eu fiz, aí ele falou, vamos comigo na academia de manhã? Gente, real oficial, eu não gosto de atividade física. Aí ele sabe disso. Eu não gosto. Mas eu tenho que fazer. Não tem mimimi, tem que fazer. Mas
você foi atleta, por que você não gosta? Eu não gosto de musculação, eu não gosto. Eu gosto de esporte. Então é assim, não é que você não gosta de atividade física. Isso, melhor. Você não gosta de treinar na academia. Musculação. Assim como eu também não gosto. Eu detesto fazer musculação. Porém, eu tenho que fazer. Mas eu faço porque eu quero botar a minha meia no pé sozinho quando eu tiver 90 anos. E se eu não fizer musculação, eu não vou conseguir nem agachar. Uhum. Aí ontem fui na academia de manhã. Venceu. Uou, 1-0 pra gente. Aí eu precisava ir na natação. Afinal, a gente investe uma grana na natação. A Dedê segurou minha perna e falou, mamãe, não vai. Eu respirei fundo e falei, a mamãe vai. Eu levantei e fui. E nadei. 35 piscinas. Voltei. Hoje acordei cansadona. Aí ele falou, vamos na academia comigo? Falei, não vou. Ela disse não. Falei, não vou. Aí eu falei, olha ali o resultado dos meus stories. Daí ela falou, você tem que ir na academia. E aí é uma das coisas que as pessoas acham que não influenciam, mas vocês que seguem a gente, vocês que fazem isso, influenciam nos nossos comportamentos, sim. Porque chega uma hora que não tem como a gente ter força só por nós. Eu tô fazendo esse processo de emagrecimento para provar para mim que eu consigo primeiro, para eu ter saúde, mas também para inspirar você e falar, é possível. Ei, vamos, só começa. Então você não vai sair do sofá e vai para uma academia, meu anjo. Você não vai sair de um sofá do sedentarismo e vai mudar toda a sua alimentação. Não é esse o processo. E esse processo a gente usava desde a época da academia, que o pessoal chegava para fazer aula com a gente. É, porque eu venho todos os dias. Calma, quantos dias você faz? Nenhum. Foi todos os dias, você não vai conseguir vir. Vamos começar com a meta de 3 vezes na semana, você vem e tal, e aos poucos você vai aumentando. Daí a pessoa conseguia criar a constância de ir todos os dias. A gente tinha aluno que não faltava nenhum dia, segunda a sábado. Cara, olha o que você lembrou. A gente trabalha com constância há mais de 10 anos. Uhum. Só que a gente não era constante com a gente. Nós não. A gente treinava as pessoas a serem, mas a gente não era. E é por isso que o nosso jogo mudou. Porque quando a gente fechou a academia, talvez a galera não saiba, né? Talvez você não saiba, mas a gente teve academia durante 8 anos. Eu sou fisiologista do exercício, ele é profissional de educação física, então a gente sempre trabalhou com isso. E é até bizarro falar que eu não gosto de atividade física, né? E é muito bom ele me corrigir dizendo que eu gosto de atividade física, eu gosto de esporte, eu não gosto de academia, e tá tudo bem. Mas aí é um movimento que a nossa vida, ela foi fluindo e foi acontecendo, mas a gente não conseguia ver resultado de fato, porque a gente falava pro outro fazer e a gente não fazia. Hoje mudou. Depois da pandemia, a gente teve uma mudança aí de comportamento, porque não é de chave, tá? É de comportamento. As mudanças de chave que a gente ouve por aí nada mais é do que um insight pra você mudar um comportamento. Porque quando você muda comportamento, você muda resultado, ponto final. Então é importante a gente lembrar que para fazer tudo isso, eu preciso ter uma coisa clara. O que eu não quero mais pra minha vida. Uhum. Você tem claro que você não quer mais, não tem? Tenho. Jamais quero chegar no que eu cheguei em 2020. Quando você chegou em 2020? Não sei, parei de pesar. Vou saber. Mas você lembra o máximo que você conseguiu? Não sei. A última vez que eu pesei, que eu vi que chegou no 102, eu parei de pesar, mas eu tava uma rolha de poço. Tava redonda que nem uma vaca. Elisandra, falar assim de você? Mas naquela época eu tava. Realidade nua e crua, gente. Tava com uma você cara tava se sentindo assim, né? Bum. Tem uma foto, não tem? Depois manda essa foto pra gente postar pra galera ver. Então é assim, ó, eu tenho certeza que eu não quero mais pesar 100 quilos. Então eu preciso, correr. E aí uma pessoa falou assim, mas a medida é mais importante. Pode ser, mas nesse momento pra mim, peso é mais importante. Então eu vou emagrecer em balança pra depois eu vir com medida. Isso pra mim tá claro. Uhum. Tá claro pra você? Sim, porque eu tinha emagrecido em balança e depois ela estabilizou porque eu tava treinando legal. Sim. Aí agora a balança subiu. Então eu tenho que diminuir a balança de novo e ao mesmo tempo manter a musculatura. Porque eu sou uma senhora, né? Ele é uma senhora. Quantos anos você tem ali? Alguns.
É isso, 45, né, gente? Eu não cheguei nos 40 ainda. Então eu não entendi ainda o que é metabolismo lento. Ah, já sabe, já sim. Já sei, tô brincando. Mas é assim, ó, vamos traduzir tudo pra gente fechar esse Mindcast? Então vamos lá. Nós estamos falando de emagrecimento, mas nós estamos falando de comportamento nocivo, e nós estamos falando de como você consegue ser constante. Para você conseguir ser constante, a primeira coisa que você precisa ter é clareza. Ou do que você quer, ou se é difícil para você entender o que você quer, que está muito longe de você, entenda então o que você não quer mais para sua vida. Entender o que você não quer mais, beleza. Encontra uma única coisa que você pode fazer para que você se afaste do que você não quer mais. Então, no nosso caso, no emagrecimento, a Eli foi para atividade física, Isso. eu fui para diminuir chocolate. Foi a minha única coisa que eu estou treinando todos os dias. E o mais legal é que quando a gente entende uma única coisa, quando a gente percebe, a gente já está fazendo um monte. Porque a gente está falando para o nosso cérebro que nós somos capazes, que nós somos competentes, que nós somos congruentes com nós mesmos. E é isso que está faltando para você ser constante naquilo que você deseja. Clareza do que você não quer mais. Você precisa entender que ninguém para uma pessoa altamente indignada. Ninguém para. Ninguém para mesmo. Porque o universo, ele vai conspirar para te testar. Eu me lembro que eu estava na segunda semana sem chocolate, a Elaine e o Cássio vieram trazer aqui bolo e brigadeiro do aniversário do João Pedro. E, juro, trouxeram, que carinho maravilhoso. Amo de paixão esse carinho, mas eu não comi. Terceira semana já. Terceira semana, eu não comi. Né? E o brigadeiro tá na geladeira. Gente, nunca sobrou brigadeiro na minha geladeira. Nunca. Eles estão escondidinhos num potinho, mas eles estão lá. Né? E eu comecei com a barra de ouro branco que eu não comi. Ela ficou na geladeira mó cara e aí você comeu. De repente ela sumiu. Graças a Deus. Amém. Então, assim, tenha clareza. Ai, Bea, eu não tenho clareza. Não tem problema. Manda uma mensagem mentoria pra mim, manda pra Eli, fala eu quero ter clareza, eu tô precisando de ajuda. Dá um sinal de fumaça, porque a gente tem mentoria em grupo, a gente tem mentoria individual, a gente tem o Mind Connect, que é o nosso treinamento presencial imersivo com acompanhamento, onde você vai ter um grupo de pessoas que estão desenvolvendo comportamentos saudáveis para chegar naquilo que elas querem. Então assim, ó, não tem desculpa para quem quer. Não tem desculpa de tempo, não tem desculpa financeira, não tem desculpa. Porque se você não investir na sua saúde, meu anjo, você vai ter que gastar com a sua doença. Ponto final. Então não tem desculpa. Então dá um sinal de fumaça pra gente. Ah, Bea, mas eu não consigo ainda. Tem os produtos de entrada que custam R$67, 4 passos para controlar a ansiedade, nem 8 e nem 80 como parar de procrastinar. Tem o Mudando o Jogo a 197. Não tem desculpa pra quem quer. Tem o livro, né? Tem os conteúdos gratuitos que a gente está postando aqui. Se você aplicar isso que eu acabei de falar, vai ter resultado sim ou não? Tem resultado. Só que você precisa sair dessa posição de passividade querendo mágica. Se você faz e consegue resultado, o mérito é de quem? Se eu não faço e não tenho resultado, o mérito é de quem? Meu. Seu também, né? Se eu faço e tem resultado, o mérito é meu. Se eu não faço e não tenho resultado, o mérito também é meu. Então não adianta querer apenas o milagre, a mágica, e não levantar a bunda do sofá para fazer. E aí a realidade é uma só, né? Pra gente finalizar. Se você continuar com os mesmos comportamentos que você tá tendo, como é que vai estar a sua saúde física e a sua saúde mental daqui 2 anos? Pare e pensa. Eu, daqui 2 anos, eu quero estar com os meus 80 quilos. Ponto final. Acabou. Pra mim, acabou. É uma única meta. Daqui a 2 anos, eu quero poder ter escolha de qual fruta eu vou comer. Gente, pra mim é uma dificuldade tremenda comer fruta. Mas eu entendi que a fruta substitui o doce, o açúcar. Então eu tô substituindo. E nós duas estamos nos ajudando. Isso é importante. Ter pessoas ao seu lado que te ajudam. Mas, Bea, eu não tenho ninguém que me apoia. Pô, se conecta a gente. Nós estamos aqui para isso.
Cria o seu ambiente. Foca em olhar nossos conteúdos, em aplicar aquilo que a gente está falando. Vem com a gente para o Mind, vem com a gente para as mentorias, esteja no nosso ecossistema de saúde. Porque aí sim você vai ter resultado. E aí você vai se tornar referência para as pessoas que estão dando desculpinhas e que não vão ter saúde. E que vão jogar a conta no teu colo. Porque a conta da doença chega. Certo, amor? Certo. De tudo isso que a gente falou, o que foi mais legal? Você fazer perguntas sem respostas pra mim. E ela não fez nenhuma pergunta pra mim. Não tem nenhuma pergunta ainda? Não, amor. Tipo, o que as pessoas gostariam de saber? Nada. Gente, meu sonho é ser entrevistada num podcast, de verdade. Eu acho que eu vou fazer um podcast com alguém pra me entrevistar. Sabe o que você faz? Faz assim. Você senta nessa cadeira e fala, Bea, o que você acha? Aí você troca de cadeira e responde. Aí depois você volta e pergunta de novo. Aí você troca de cadeira e responde. Vou jogar esse desafio aqui. Se alguém estiver assistindo e quiser esse desafio de vir gravar um Mindcast com a gente pra... Tá bom, não vou fazer esse desafio. Pra me entrevistar, só fala. Vamos ver o que dá. Fala, a gente vai estudar uma possibilidade da gente fazer esse movimento. Porque é importante também, as pessoas que estão ouvindo, às vezes têm um sonho de gravar um Mindcast, né? E nunca ninguém vai dar essa oportunidade. Então fala, eu quero gravar um Mindcast. Vamos ver o que a gente consegue fazer pro ano que vem. Certo? Certo, Beatriz. Então é isso. Gostou desse episódio? Compartilha com as pessoas que você sabe que tá precisando desse impulso para mudar comportamento. Comenta aí. E é óbvio, a gente se vê daqui 15 dias no mesmo bate-horário, no mesmo bate-canal. Um beijo, fiquem com Deus.